30 plantas mais raras e únicas no mundo. Nosso planeta elara mais de 300 mil espécies de plantas, pelo que não deveria nos surpreender que possa encontrar algumas realmente estranhas e únicas. De fato, o reino vegetal é um mundo incrivelmente diverso e fascinante, com milhares de espécies de plantas incríveis das que provavelmente nunca tem ouvido falar. Número 30. Flor de Darvader. Conhecida cientificamente como Aristolochia salvadorensis, a flor de Darvader é uma espécie de planta de Aristolochia, um gênero de plantas grandes com mais de 500 espécies. Ao atingir a altura mais de 30 centímetros, a planta cresce principalmente como uma planta anual, o que significa que normalmente só cresce melhor para uma sozinha temporada. Número 29. Heleixo enrolado. Os heleixos enrolados são as frondas enroladas de um heleixo jovem cosechado para seu uso como vegetal. Tem atividade antioxidante. São uma fonte de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, e são ricos em ferro e fibras. Número 28. Flor de morcego. Originária das regiões tropicais do Sudeste Asiático, como Tailândia, Malásia e o sul de chinesa, a flor do morcego negro é uma espécie de planta com flores pertencente à família do Dioscoreaceae. Esta planta de sotobosque é especialmente notável, por suas incomuns flores negras que têm forma de morcego. Número 27. Ceropegia agathii. Ceropegia agathii é uma enredadeira vigorosa e entrelaçada com flores pequenas, cor creme marrom e rojizo com uma forma distintiva muito incomum. Uma espécie dentro da família Pucinaceae, que significa fonte de cera. A planta pode ser encontrada em Angola, África do Sul e Moçambique. Número 26. Empatins bequaertii. O que parecem duas bailarinas são em realidade as flores do extremamente raro Empatins bequaertii, uma das aproximadamente 1000 espécies do gênero Empatins, plantas com flores amplamente distribuídas em todo o hemisfério norte e os trópicos. Número 25. Orquídea bebê envolvido em panhales. Oficialmente conhecida como Angola uniflora, a orquídea de bebês com panhales é uma pequena orquídea de tulipa originária de América do Sul, onde pode encontrar a elevações de 1.400 a 2.500 metros. A orquídea é famosa por suas grandes flores parecidas a bebês, e que produzem abrumadoras fragrâncias. Número 24. Flor do crânio. Comumente também conhecida como flor de dragão, a flor do crânio, Antirinum em latim, é uma planta trepadora nativa das zonas rocosas de Europa, os Estados Unidos e o norte de África. Temida por seu estranho aspecto de calaveira, achava-se que a planta possuía poderes místicos. Número 23. Orquídea pulila. Descoberta pela primeira vez em uma pequena ilha em frente à costa este de Nova Guiné em 1653, a orquídea pulila tem uma estrutura uniforme que facilita a identificação. Hoje em dia, essa espécie de orquídea encontra-se geralmente nas regiões do oeste ao sudeste de Ásia. Número 22. Sapatilha de Darwin. Conhecida cientificamente como Calceolaria uniflora, a sapatilha de Darwin é uma planta perene do gênero Calceolaria, conhecida como zapalo. Originária de Terra do Fogo em parte a sul de América do Sul, é uma planta de montanha que cresce só até os 10 centímetros de altura. As flores são um composto de cor amarela, alvo e vermelho pardusco. Número 21. Nepenthes rajá. Endêmico de certas partes de Borneo, Nepenthes rajá é uma planta de jarra insectívora da família Nepenthaceae. Cresce exclusivamente em substratos serpentinos, particularmente em áreas de filtragens de águas subterrâneas, onde o solo está solto e permanentemente úmido. Devido à sua distribuição muito confinada e localizada, a planta está classificada como uma espécie em perigo de extinção. Número 20. Jade vim. Também conhecida como a vide esmeralda, a vide de jade é uma espécie de vir lenhosa perene e leguminosa, nativa dos bosques tropicais de Filipinas. Uma relação próxima aos frijoles comuns, a planta tem talos muito longos que podem atingir até 18 metros de longitude. Número 19. Flor de esqueleto. Uma das espécies da família Berberidaceae, a flor do esqueleto, cientificamente conhecida como Dipileia grayi, é uma pequena erva notável por seus pétalos brancos que se voltam transparentes com a chuva. Quando estão secos, voltam a ser brancos de novo. Número 18. Orquídea pato volador. A orquídea pato volador é uma pequena orquídea que se encontra no oeste e sul da Austrália. Esta planta terrestre apresenta uma flor notável, parecida a um pato em voo.
A flor é um atraente para os insetos como as moscas de serra macho, que polinizam a flor em um processo conhecido como pseudocopulação. Número 17. Maypop. Comumente também chamada flor da paixão morada, albaricoque silvestre ou vide de paixão selvagem. Maypop é uma enredadeira perene de rápido crescimento com talos trepadores ou arrastados. Um membro do gênero Passiflora, o Maypop tem flores grandes e intrincadas com estilos e estambres prominentes. Uma das espécies mais resistentes da pasionaria, é uma flor silvestre comum no sul dos Estados Unidos. Número 16. Flor de estrela de mar. Uma das chamadas plantas de carronha, a flor de estrela de mar é uma planta de aspecto estranho que emite um cheiro repugnante à carne morrida. Apesar desta característica, a planta é muito popular entre os jardineiros e colecionistas, que a valorizam por sua aparência incomum e sua cor viva. Número 15. Olho de cangrejo. Conhecida por outros nomes coloquiais como a rubicundez, o guisante rosário, e o grão de John Crow, o olho de cangrejo é um escalador delgado e perene que se enreda em torno de árvores, arbustos e setos. Originaria de quase todos os trópicos, a planta é mais conhecida por suas sementes, que se utilizam como pérolas em instrumentos de percussão, e que são tóxicas devido à presença de abrim. Número 14. Litopscaras montana. Litopscaras montana é uma espécie de planta de flores pertencente à família Azoaceae, originaria de Namíbia e África do Sul. Esta planta de aspecto único resiste aos ataques dos depredadores herbívoros, ao imitar as formações de pedra locais. Quando não está em flor, o Litopscaras montana é quase impossível de detectar. Número 13. Flor da garceta branca. Também conhecida como a orquídea com flecos ou sagiso, a flor da garceta branca é uma espécie de orquídea que se encontra em Chinesa, Japão, Coreia e Rússia. Parecido a uma pomba branca, a planta não deve ser confundido com a orquídea com flecos brancos Platanthera praiclara, que é uma espécie de América do Norte. Número 12. Flor de cadáver. Endêmica das selvas tropicais de Sumatra e possivelmente de Borneo, a flor do cadáver caracteriza-se por produzir a flor individual maior da Terra, que mede mais de 1 metro de diâmetro. Conhecida cientificamente como Rafflesia arnoldii, a planta produz um cheiro muito forte à carne em descomposição, daí seu apodo. Número 11. Dracula benedictii. Dracula benedictii é uma espécie de orquídea rara que se encontra na Cordilheira Central e Cordilheira Ocidental, Colômbia. Semelhante à cara de um macaco, essa espécie de orquídea foi nomeada em honra a Benedicto Royes, o famoso colecionista boêmio que descobriu esta planta. Número 10. Nepenthes destillatoria. Uma planta de jarra tropical endêmica de Sri Lanka, Nepenthes destillatoria é famosa por suas folhas que se modificaram como armadilhas, um mecanismo de captura de presas que apresenta uma cavidade profunda cheia de líquido digestivo. A dieta da planta geralmente consiste em insetos, mas registraram-se alguns casos quando a planta se comeu uma rã e inclusive um rato. Número 9. Lábios de oquer. Conhecidos cientificamente como Psichotria elata, os lábios de oquer são uma espécie de plantas com flores da família Rubiaceae. Encontra-se nas selvas tropicais de alguns países de América Central e América do Sul. A planta aparentemente tem evoluído a sua forma atual para atrair aos polinizadores, incluídos os colibris e as borboletas. Número 8. Planta de beisebol. Originaria de África do Sul, particularmente da província do Cabo, a planta de beisebol é uma suculenta subtropical notável por sua estranha forma, muito similar a uma pelota de beisebol. Na natureza, a planta está em perigo devido à sobreexplotação e à caça furtiva, e também devido a seu lento crescimento. Número 7. Venus atrapa-moscas. Venus atrapa-moscas, também conhecida como Dionaea muscipula, é uma planta carnívora. Significa que a planta consome pequenos insetos e animais como alimento. Pode-lhe encontrar no oeste de Carolina, especialmente nos lugares úmidos. A Venus atrapa-moscas tem lóbulos especiais para atrapar aos animais de presa. Fecha seus lóbulos imediatamente quando os insetos entram em contato com a planta. Esta planta digerirá os insetos em um lapso de tempo de 10 dias. Número 6. Itinor africana. Itinor africana é uma planta clorofilous nativa do sul de África, que é parasita nas raízes dos membros da família Euphorbiaceae. A planta cresce baixo terra, à exceção de uma flor carnosa que emerge acima do solo, e emite um terrível cheiro a fezes para atrair as suas polinizadores naturais, escarabajos peloteiros e escarabajos carronheiros. Número 5. Paneberry branco.
Actaea pachypoda ou Banneberry é uma planta tipo bola pequena, nativa dos bosques de América do Norte. Também se chama olho de boneca, devido às suas frutas com formas especiais. Esta planta mede 60 centímetros de alto, e só tem muito poucas folhas. Seus talos grossos vermelhos também se veem muito atraentes, e os frutos da Banneberry branca são tóxicos. As flores da Banneberry branca são muito pequenas, só têm o tamanho de 6 milímetros. Número 4. Ignellum piquei. Ignellum piquei é um tipo especial de fungos que produz um suco como fluido em sua superfície. Esta planta também se conhece como fungo do dente sangrante. Essa estranha planta encontra-se principalmente em América do Norte e Europa. É comestível, mas o fluido é extremamente amargo em sabor. Ignellum piquei tem um cheiro característico desagradável. Número 3. Oenotia mirabilis. Oenotia mirabilis é uma planta única que só se encontra no deserto de Namíbia. A vida útil estimada desta planta de aspecto estranho é de entre 500 e 1500 anos. Pode sobreviver dentro de muitas condições climáticas extremas. O mais interessante de Oenotia é que a planta só tem 2 folhas que crescem continuamente ao longo do tempo. Esta estranha espécie também tem plantas masculinas e femininas separadas. Número 2. Cactus de barril. A planta do deserto de cactus barril é nativa dos desertos do sudoeste dos Estados Unidos. Tem um corpo cilíndrico antinatural, e é um dos cactus maior nos desertos estadunidenses. Tem espinhas grossas de 10 centímetros de tamanho dentro de seu corpo. Cresce até uma altura de 1 metro de altura na maturidade, e tem um sistema de raízes superficiais. Curiosamente, pode viver até 6 anos inclusive se saca-se do solo, devido à água alojada. Também tem flores amarelentas ou anaranjadas na parte superior do barril. Os cactus de barril também têm uma longa vida útil de 150 anos em ambientes hostis. Número 1. Narilata. A natureza realmente surpreende-nos a cada dia com seu talento. Quanto mais globalizados estamos, entramos no mundo do desconhecido. O descobertas das coisas que haviam sido sem precedentes, e outras impossíveis de crer. Falamos da narilata, uma planta com forma de mulher. A planta cresce pela região de Himalaia na Índia, e floresce em um intervalo de 20 anos.